Seu time ele não está desmotivado, ele só está mal liderado. Seja bem-vindo a mais um Café com Teu Head. De bate-pronto, muito claro, lidero times de vendas há muito tempo e eu tenho percebido que a grande maior parte das empresas que eu tenho entrado, que eu tenho dado consultoria com a minha empresa, com a Ordem, a gente tem visto uma má liderança. E às vezes muito clara, às vezes sem perceber. Mas a gente começa a identificar esses gaps de liderança. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Uma das empresas que a gente já cuidou aqui dentro da Ordem, o líder, ele contrata um tipo específico de pessoa, ele não contrata um time diverso, com habilidades diferentes, com características diferentes, mas ele contrata sempre as pessoas com o mesmo perfil, com a mesma pegada, com os mesmos objetivos, com os mesmos gaps, e isso ele faz um time muito mais, entre aspas, controlável, que desenvolve menos ele como líder, mas que também esse time não evolui com eles mesmos. Eles não têm o que aprender, porque são todos iguais. Então isso é uma grande característica de uma má liderança que está impactando em resultado de muita empresa. Eu vejo vendedor falho nesse sentido, eu vejo, pessoas de outras áreas cometendo o mesmo erro. Então, primeiro, ponto que é crucial, o time mal liderado, ele não vai performar, o time mal liderado, ele não vai se engajar com o propósito da empresa, com os objetivos da empresa, nada é muito claro, e aí começa a acontecer sucessivos erros. Eu contrato pessoas erradas, eu não faço alinhamentos claros com o time, eu não trago a galera para perto, compartilhando, galera, olha, vamos por aqui, por que nós vamos por aqui? E trago um racional, eu simplesmente só decido e digo que vamos fazer assim e pronto. Por quê? Porque de voices in my head, vozes da minha cabeça estão dizendo que eu tenho que fazer isso e eu não construo uma narrativa que engaje o time e que faça eles comprarem a ideia. Então a grande construção de você montar um time que é motivado, e a motivação não vem de um oba-oba, de um yes, 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 de um grito. A motivação ela vem de clareza de processo, clareza de execução, acompanhamento, rituais. Isso tudo vai determinar o engajamento de um time com você, com a sua liderança ou não. Então, primeiro ponto, para você começar a construir um time que esteja engajado contigo, engajado com toda a equipe, engajado com o propósito da empresa, é você ter os rituais claros. Quais são os rituais que você executa hoje dentro do teu time, dentro da tua empresa? Exemplo, vocês fazem dailies? Qual é a proposta da daily? As suas diárias, ou check-ins, ou start, cada um tem um nome diferente. Qual é o objetivo do teu start inicial? Qual é o objetivo do seu check-in? Qual que é o objetivo da sua daily? Entender como o time fechou o dia anterior e entender gaps, forecast, como a gente pode ajudar. Ponto. Daily precisa acontecer em todas as áreas da empresa, em todos os segmentos, não só comercial. Depois disso, você precisa ter rituais de cultura. Existem reuniões que você pode estabelecer que eles traduzem a cultura da empresa. Então, exemplo, all hands, que algumas empresas fazem, ou o weekly, que são as reuniões semanais. Você pode criar reuniões que você coloque o seu time na mesma página da empresa, que você coloque todo mundo conectado, você transforma todos da empresa em um único time, dá visibilidade de onde a empresa está indo, mostra para eles os objetivos e principalmente os valores da companhia, reforçando, reconhecendo pessoas que, viveram aquele valor dentro daquele mês, dentro daquele período. Você começa a construir rituais e mostrar que os valores da empresa não é um quadro bonito na parede, mas é como a empresa vive, como os colaboradores vivem, como o founder vive, como os diretores vivem, como toda a equipe vive. Isso você constrói motivação também, isso ajuda o time a ficar coeso. Terceira coisa que você precisa fazer, one-on-ones. Como que estão as suas reuniões com o seu time individualmente? Para desenvolvimento, acompanhamento, aumento de performance, aumento de desempenho, ou até mesmo uma recuperação por um colaborador que sempre entregou resultado, sempre teve bom desempenho, mas aconteceu algo que ele começou a ter baixa performance. Quais são as ações que você está executando para recuperar esse colaborador? Muita gente fala do PDI, o plano de desenvolvimento individual, tem que montar para cada colaborador, mas e aquele colaborador que você precisa recuperar? Existe o PRI, plano de recuperação individual, você recupera aquele colaborador, ou ele é recuperado ou ele é demitido, não tem outro caminho. Então, o grande desafio da liderança, ele está atrelado a como você estabelece
os rituais, a cultura, os one-on-ones, o desenvolvimento do time. E isso vai começar a construir o engajamento, porque vai startar no time um conceito, uma pegada que muitos desconsideram, que é o senso de pertencimento. Quando eles começam a se sentir pertencentes ao processo, pertencentes a uma criação de algo, pertencentes a um ecossistema incrível, eles se engajam não porque você faz uma palestrinha motivacional, faz eles darem pulo, faz eles gritarem yes, yes, yes. Não, isso não significa nada. O que vai fazer eles é esse sentimento de pertencimento, de que eles fazem parte de algo muito maior. E que tem coisa que não é o dinheiro que vai comprar. Vai ter coisa que, putz, a sensação, exemplos de empresas que fazem isso muito bem, G4 Educação, você tem a Startse, a Brasil Paralelo, são empresas que promovem esse sentimento de pertencimento tão grande das pessoas que elas não conseguem sair, elas querem ficar nessas empresas e por mais que elas trabalhem muito, se dediquem muito, no final elas têm o sentimento de que elas fazem parte, não é só dos donos, mas eu faço parte disso aqui, eu ajudo a construir Brasil, né, a narrativa que o G4 usa hoje, por exemplo, né, a Brasil Paralelo, ela mostra para os seus colaboradores que ela ajuda as pessoas a destravarem suas mentes da manipulação da esquerda aqui, vamos dizer assim. Então, cada um se posiciona na tua pegada de uma forma que faz com que eu tenha uma bandeira, não só o dinheiro por dinheiro, mas existe uma bandeira pela qual vale a pena lutar. E isso você constrói através desses rituais, desses acompanhamentos, desse senso de pertencimento que é construído de forma intencional e racional, não é emocional. O emocional se conecta depois. O propósito se conecta depois no sentido emocional, mas toda a jornada que você constrói para engajamento de time é de forma intencional e racional. Você constrói a narrativa, você mostra o conceito, você vai construindo a linha até que a emoção se torna automaticamente obrigatória, né? Isso é o conceito da retórica. A retórica clássica de Aristóteles ela é fundamentada nisso, patos, logos e ethos, pilar de confiabilidade, pilar lógico e pilar emocional. Quando você constrói as suas narrativas e o seu engajamento com o time nessas três estruturas, a conexão emocional, que é o patos, ela acontece de forma instantânea. Tá? Então, de forma muito prática, galera, para você que está me ouvindo aí, o Café com o Teu Head, pega o teu café aí, porque isso aqui é um papo muito legal falando sobre liderança. E, de verdade, eu trabalho liderando pessoas há mais de 10 anos, fazendo isso com times comerciais, que são times de alta produtividade, que precisam se sentir engajados o tempo todo, pertencentes a algo o tempo todo. Então, é uma grande matemática. E uma dica que eu posso dar, além de tudo isso que eu falei para você, é o seguinte: contrate pessoas diferentes de você. Contrate pessoas diferentes do seu grupo, né? Então, se você tem uma pessoa com um perfil técnico, traga um louco, traga uma pessoa que é despirocada. Se você tem uma pessoa que é muito despirocada, traga alguém mais cartesiano. Você vai construir um time que vai ter múltiplas faces de habilidade, mas isso, para eles, vai ser muito bom porque eles vão se complementar. Mas uma característica muito boa, né, e um aspecto muito positivo é que você vai se desenvolver muito mais como líder, porque a comunicação que você vai ter com um, você não vai ter com o outro. A forma como um responde não é a forma como o outro responde. E aí você consegue fazer os linkars do processo, você consegue linkar tudo, se desenvolver como líder, conseguir lidar com vários perfis diferentes ao mesmo tempo e construir um padrão onde você tem uma comunicação clara com todos, genérica, mas você também tem uma comunicação individualizada com cada um. Vou dar um exemplo muito prático para vocês. Quando eu era sócio do G4 e head comercial lá, eu cuidei de um time e eu tinha uma vendedora extremamente emocional. Assim, nossa, ela se abalava emocionalmente de uma forma muito intensa. E para poder ajudá-la a se desenvolver, como que eu fazia? Era um café, eu levava ela fora do ambiente da empresa, a gente sentava, conversava, batia um papo, meus feedbacks eram muito claros e pontuais, a gente setava planos de melhoria, né, 1 ou 2 tópicos de melhoria, eu nunca dei mais de 2 coisas a serem mudadas dentro de um período, porque senão eles não têm cognitivo e nem competência para fazer isso. E não é porque eles são burros, é porque literalmente é complexo no nível de senioridade em que eles estão.
né? São aspectos de conexão neural e nível de senioridade. Tem N aspectos que impedem ele de executar 3, 4 mudanças. É 1, 2 no máximo. Aí, com ela era desse jeito. Aí eu tinha um outro que, cara, era processual. Eu sentava com ele, vamos lá, tópico 1, tópico 2, tópico 3, papum, era 15 minutos sentado numa salinha dentro do escritório mesmo, e dali. Eu tinha outro que era uma troca de bate-papo mesmo, parecia um boteco de brincadeira e de zoeira, e que no final a gente linkava no desenvolvimento dele. Então, cada um se comportava de uma forma e cada um eu precisava entrar na realidade deles. E o maior erro que eu vejo líderes cometendo em torno de tudo isso que a gente tem conversado, o principal é que a liderança, os seus liderados precisam se adaptar a ele. Esse é o maior cagada que você pode fazer como líder. O seu time, eles não têm que se adaptar a você, mas você precisa se adaptar à realidade de cada liderado e saber como conduzir cada um da sua melhor forma. É entender as zonas de potência de cada um deles e ajudá-los a se desenvolver nisso, a potencializar isso. E existe um outro gap que acontece na liderança, é que quando a gente senta e traz o feedback e diz assim, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo, dá o feedback construtivo e traz os pontos de melhoria, existe um ponto que é muito crucial, a gente foca nos defeitos, naquilo que os nossos liderados são ruins. Só que no final das contas, aquilo que ele é ruim, que ele vai melhorar, eu vou melhorar ali o quê? 2, 3, 4% numa conversão, por exemplo, quando na verdade se eu pego aquilo que ele tem de maior potência e eu faço ele melhorar ainda mais aquilo, a minha conversão vai bater 15, 20% de melhoria. Por quê? Porque é a área de potência dele que precisa de ajustes. Um exemplo muito prático disso para vocês, foi feito um teste, pegaram um grupo de pessoas que tinham habilidade de leitura dinâmica normal e existem aquelas pessoas que não tinham essa habilidade de forma natural. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram todas no mesmo programa de desenvolvimento de leitura dinâmica. Aqueles que não tinham essa habilidade e aqueles que já tinham de forma natural. Uma pessoa normal, ela lê em média de 70 a 90 palavras por minuto. Uma pessoa que tem essa habilidade de forma natural, ela lê em média ali os 250 a 300 palavras por minuto, beleza? Pegaram as pessoas que não tinham essa habilidade e eles treinaram e se desenvolveram. A média de que essas pessoas que não tinham essa habilidade começaram a ler passou de 90 para 180 palavras por minuto. Eles dobraram o resultado. Incrível, né? Mas eles pegaram aquelas pessoas agora que tinham essa habilidade de forma natural, que já liam aproximadamente ali as suas 300 palavras por minuto, e elas passaram a ler quase 1000 palavras por minuto. Ou seja, o impacto foi 3 vezes maior. Então você entende? O foco do líder não é primeiro melhorar aquilo que ele é ruim, é melhorar nos seus liderados aquilo que eles são muito bons, porque isso é o que vai trazer uma macro do resultado. E depois você faz ajustes finos que vão ser as receitas incrementais, o desenvolvimento incremental do seu time. E galera, era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre os fundamentos de uma liderança, o porquê muitas vezes o seu time ele não está desmotivado, mas ele está mal liderado. É justamente por aspectos como esse que a gente falha como líder, né? Eu cometi muitos erros, eu perdi muita gente por má liderança, porque eu liderei mal, tá? Porque eu falhei muito, eu errei muito para me tornar o líder que eu sou hoje. Então, muita gente sofreu na minha mão no passado para me tornar quem eu sou hoje. Então, se eu posso de alguma forma te ajudar a não passar por isso e a ser um líder melhor e a você aprender com os meus erros, é o melhor caminho que tu pode ter. Beleza? Então é isso. Esse foi mais um Café com Teu Head. Pega teu café, pegue as suas anotações, reflita sobre elas e põe em prática para os próximos programas. Tamo junto.